deixar claro que Portugal tem que cumprir os compromissos internacionais, mas com outro caminho. Ora, os cortes que estão a ser decididos neste Conselho de Ministros passam, como se sabe, pela educação, pela saúde e também pela segurança social. Sobre educação é o que vamos falar neste momento com Ana Maria Betancourt, do Conselho Nacional de Educação, que na semana passada tornou público um estudo sobre o estado do setor em 2012. Nilza de Sena, vice-presidente do PSD, deputada na Comissão Parlamentar de Educação, e ainda o professor universitário e colunista Santana Castilho. A todos agradeço terem aceitado o nosso convite. Muito boa noite. Começo por si, doutora. Dados muito pouco animadores, os que constam de resto neste relatório publicado na semana passada e que foi de resto comunicado aos deputados da Assembleia da República hoje mesmo. Ontem, sim. Ontem mesmo. São pouco animadores, não concorda? Não concordo. Então, por quê? Penso que nós somos um país de contrastes. Temos, por um lado, uma situação extraordinária, temos a geração mais bem formada de sempre, a geração jovem. Temos dois extremos muito grandes. Temos, por um lado, quase 3,5 milhões de portugueses que só têm o 4º ano de escolaridade, ou menos do que isso, mas temos, no outro extremo, cerca de 2,5 milhões que têm o secundário e o superior. E isto é muito bom. Temos uma geração de cientistas e de diplomados que fazem a honra do país em todo o lado e, portanto, eu não posso dizer que as notícias são pessimistas. Nós tivemos uma década complicada em termos económicos, mas em termos de educação eu penso que temos uma década em que os portugueses estão a ganhar. Os portugueses, o Conselho Nacional de Educação é um órgão que reúne todas as forças políticas, profissionais, em que tentamos encontrar consensos e eu penso que os portugueses todos se podem orgulhar daquilo que se fez na última década em educação. Mas temos, e tem razão, um alerta. Deixa um alerta. Temos um problema muito grave ainda com jovens adultos muito pouco qualificados. Temos perto de 60% de jovens com menos de 45 anos que não têm mais do que o 9º ano de escolaridade, o que é muito mau em termos europeus, em termos de competitividade. Mas temos já, de facto, uma geração fantástica, muito bem, muito qualificada, sim. Doutora, podemos, estes degraus todos que fomos subindo ao longo dos últimos anos, podemos descê-los rapidamente com o desinvestimento na educação, ou não? Boa noite. Olha, eu não acredito nisso e vou-lhe dizer porquê. Eu penso que a evolução que fomos sentindo ao longo destes últimos anos, desde 2001 até esta parte, é uma evolução consolidada. E é uma evolução consolidada quer pela maior escolarização, que é efetiva no ensino básico e secundário, quer também pelos números que conseguimos alcançar a nível do ensino superior. Portanto, há um crescimento efetivo nessa matéria e hoje 27% da população portuguesa tem, de facto, estudos no ensino superior. É preciso registar nesta matéria que a semana passada o Eurostat, precisamente no dia 11, deu-nos conta de que Portugal tinha registado, até de forma notável, era o adjetivo que era utilizado, a maior quebra no abandono escolar. O que não é despiciendo se atendermos ao facto de que foi uma descida acentuada de 18 pontos, 18 valores percentuais, que eu quero aqui assinalar, ainda longe das metas que estão previstas para 2020 e que nós queremos alcançar, porque prevê-se que em 2020 essa redução seja de 10%, mas o investimento, desculpe interromper, doutora, mas o investimento, se não estou enganado, recuou mais de 10 anos para os níveis de 2001. Esse investimento recuou para os níveis de 2001, mas é preciso assinalar o seguinte. O nosso país, portanto, Portugal, investiu sempre muito acima da média europeia. Estes são dados, quer da OCDE, quer até da Europa, portanto, da comparação com a Europa, países da Europa a 27. Nós temos um investimento que, de facto, tem vindo a cair ao longo dos últimos anos, mas que mesmo com a queda que está prevista, inclusive é neste ano que estamos a viver e que é difícil, ainda assim é um investimento superior àquele que existe na média
média europeia. Portanto, por comparação, nós... Também estávamos muito atrás. Também estávamos, mas no investimento não. Portanto, devo-lhe dizer até que nós tínhamos um investimento em cerca de 2% do PIB superiores aos outros países. Portanto, estávamos na ordem dos 7% do PIB e os outros países tinham um investimento de 5% do PIB. Portanto, não há essa diferenciação do modo negativo como aqui estava a assinalar. Está assim, Sr. Professor, ainda assim a teoria segundo a qual gastamos mais que os outros e com piores resultados. Não, de todo. Aliás, eu estava a ouvir as minhas colegas de debate, particularmente a senhora deputada, e estava a ficar perplexo. Deixe-me, se me permite, corrigir alguns aspectos. Primeiro, Portugal nunca teve consignado à educação 7% do PIB. Nem chegámos a 6% nos bons tempos. E temos nesta altura 3,8% do PIB. Sendo que o PIB não é um indicador muito bom para vermos quanto é que um país gasta em educação. Porque atualmente temos o mais baixo PIB da Europa e, portanto, 3,8% de um PIB que é o mais baixo não é a mesma coisa do que 4% de um PIB mais alto. De maneira que nós estamos claramente, vamos ser claros nos números, estamos claramente na cauda da Europa. Melhor que nós, ninguém, pior que nós, os eslovenos. Relativamente a estes números indicados pela minha colega Ana Maria Betancourt, de facto é verdade, houve um progresso grande numa década, mas é preciso vermos que devemos falar de futuro e do atual. E no atual, de facto, estamos numa autêntica catástrofe, porque realmente, quando em 2011 nós temos estes 3,8%, sendo isso significativo, não é só isso. Vamos ver um exemplo. Nós perdemos, depois do governo de Passos Coelho, perdemos pelo menos 15 mil professores. Temos todo um discurso político completamente manipulador da realidade. Um exemplo. Ontem mesmo é alterado o programa de matemática do ensino básico. É um programa que foi implementado em 2007. Ainda não estava com um ciclo completo, é alterado. Por exemplo, Portugal, a nível de uma avaliação, estou a falar do TIMSS, foi o país, entre 50 países, foi o 15º em proficiência, em progresso em matemática. E no quadro da União Europeia é o 7º país. Portanto, essa história de que gastamos muito é falsa, gastamos sempre menos do que a média da OCDE e da União Europeia, e então ainda é mais falsa a história de que tiramos pouco rendimento. Não. Estão aqui os números. Na União Europeia fomos o país que mais progrediu no ensino da matemática, no ensino das ciências e no ensino do português. E é neste contexto que o Ministro da Educação acaba com o programa de matemática. Esta ideia de fazer mais com menos é uma boa ideia, mas de facto não dá resultados. E aquilo que é preocupante não é compararmos com aquilo que foi, é compararmos com o que vai ser em termos de futuro. Foi aqui falado, por exemplo, do rácio e dos progressos que o país fez em matéria de abandono. Mas é preciso vermos. Só para concluir este raciocínio, a Europa 2020 tinha como objetivo, em 2010, foi decidido como objetivo uma taxa de abandono de 10%. Nós estamos com 27% a nível do ensino secundário. É que há duas taxas. Sim, há aquela que mede o ensino básico, em que estamos relativamente bem, 1,7%, e depois há do ensino secundário, cujo objetivo era 2020 10%, e nós estamos com 27%. Pior da Europa. Portanto, o futuro, de facto, não é brilhante. Pegando na questão do financiamento, que é daquilo de que se fala hoje em dia, foi a doutora Ana Maria Betancourt que, quando foi à Assembleia da República, corrija-me se estiver enganado, disse que o investimento em Portugal estava neste momento ao nível da Indonésia. Eu disse que corríamos o risco de ficar ao nível da Indonésia. Mas isso não é bom.
Não é bom. É muito preocupante. É muito preocupante porque aparentemente pode atingir os professores e neste momento já temos professores a menos, horas a menos de professores. Os professores são a maior riqueza de uma escola. A maior riqueza são os alunos, mas ouvimos todos dizer que tem professores a mais, não é? Sem professores. Não penso que haja professores a mais. Porque, repare, nós temos um problema de eficiência no nosso sistema. Temos um problema, temos repetências a mais. Temos mais repetências do que os outros países. E todos os estudos apontam para que, em vez de se fazer os alunos repetir, o que é importante que logo que eles apresentem dificuldades sejam apoiados. É isto que fazem países como a Finlândia, que tem os melhores resultados da Europa na escola. Ora, se nós queremos garantir apoio às crianças, porque repare que nós hoje em dia temos crianças de meios muito desfavorecidos. Todas as crianças estão na escola e felizmente temos uma vantagem em termos de acesso muito importante. Ora, se nós queremos que estas crianças, cujas famílias não tiveram oportunidades de estar na escola, tenham sucesso, que o nosso sistema seja mais eficiente, é preciso organizar apoios desde que elas apresentem dificuldades. Porque estes pais não têm dinheiro para pagar explicações, grande parte deles não conseguem acompanhar os filhos e, portanto, o dinheiro faz falta, os professores fazem muita falta, porque este apoio às crianças é muito importante. Portanto, o que eu disse é que não podemos correr o risco de deixar de ter os meios na escola para que os diretores das escolas possam organizar a sua escola com autonomia, com responsabilidade, com avaliação, mas para que tenham melhores resultados. E isso foi uma vantagem que nós tivemos nos últimos anos, foi, por exemplo, a avaliação das escolas, um maior enfoque nos resultados, um maior cuidado com os resultados. Eu penso que as nossas escolas hoje têm muito mais capacidade de melhorar os seus resultados, mas para isso precisam de meios. E de facto, cortes em professores é muito preocupante. Que é o que tem vindo a acontecer. É o que tem vindo a acontecer. Não há professores a mais. O ano passado, por dados a que tive acesso, que estudei, passa a expressão, foram 11 mil professores, tivemos 11 mil professores a menos. Eu ia-lhe pedir para responder aqui ao Dr. Santana Castilho no sentido de dizer-lhe o seguinte: eu não sei qual é a fonte dos números que aqui enunciou, mas os meus números são os números do Eurostat. Portanto, nós em 2010 efetivamente tivemos um investimento de 7,1 que compara com os 5,5 do resto da média dos países da União Europeia. E, portanto, quanto a isso, os números são muito objetivos, são o que são e, portanto, temos certamente dados com fontes diferentes. As minhas fontes são precisamente estas. Eu gostava também de assinalar aqui uma questão que me parece importante e que foi também invocada pelo Sr. Dr. Santana Castilho, que é o seguinte: o Ministério da Educação e Ciência resolveu ontem, e portanto tornou público em comunicado de imprensa, a introdução de um conjunto de modificações que têm em vista a melhoria do ensino, nomeadamente introduzindo mais clareza e alterando aqui o paradigma que tem vindo a ser feito do programa de matemática. E, portanto, revogou o programa de matemática e coloca precisamente à consulta pública na próxima semana um novo programa de matemática. Considero precisamente que este programa, tendo em linha de conta que se coaduna com aquilo que são as metas que foram anunciadas já há um ano a esta parte, vai introduzindo progressivamente uma unicidade nos objetivos que estão patentes precisamente nestas metas curriculares e, portanto, de ensino, e vai introduzir também uma questão que me parece importante, que é uma maior liberdade pedagógica para os professores nesta área. Além dessa liberdade pedagógica, também dizer-lhe que todos estes professores, com estas alterações que vão ser colocadas à discussão na próxima semana, vão ter também um conjunto de cadernos de apoio que lhes serve seguramente de base também para estas alterações que estão a ser introduzidas. Dizer também sobre os 11 mil professores a menos, não? Sobre os 11 mil professores a menos. Eu penso que esta questão não se pode reduzir aqui à questão quantitativa. Nós temos e procuramos, o Governo tem procurado isso, introduzir aqui uma mais-valia de qualidade. Não de quantidade, mas de qualidade. E essa é a estratégia que tem vindo a ser seguida, quer no que toca à compensação dos professores
desenvolvendo mecanismos para que não haja professores com horário zero, inviabilizando precisamente aquilo que seria a necessidade de um corte adicional no futuro próximo e procurando essencialmente ajustar o país às suas necessidades. Isto traduz-se especificamente no seguinte: nós temos professores hoje, eu não vou dizer que temos professores a mais, mas vou-lhe dizer que devemos adaptar o nosso corpo docente também a uma redução significativa do número de alunos que nos últimos anos tem contado já com 120 mil e, portanto, há 120 mil alunos a menos no nosso ensino e, portanto, essa adaptação e esse reajustamento deve ser feito. É um facto, Sr. Professor, que a demografia portuguesa já não é o que era e há menos crianças. Não, a demografia portuguesa não é o que era, mas não é verdade que isto seja relevante, porque, por exemplo, a Sra. Deputada está a esquecer-se que estamos no primeiro ano de ampliação do nosso ensino obrigatório para o 12º ano, não é? E a questão não é essa. Aliás, este esgrimir de números é sempre problemático. Não temos tempo para isso, mas de facto eu volto a reiterar aquilo que disse. Nós nunca chegámos a ter 7% do PIB consignado à educação. Poderemos depois ver isso com mais atenção. Em 2010 tivemos 9.559 milhões de euros. Em 2011, 8.583. E em 2012, 8.182, menos 875 milhões. Ou seja, os cortes foram em todo lado, Sr. Professor. O governo, sim, mas por exemplo, porque a crise bateu em todo lado. Sim, se pensarmos que a Troika mandava cortar em 2 anos 400 milhões, temos que o governo de Pedro Passos Coelho, logo no primeiro orçamento que fez, cortou 885 milhões. Nesta altura, os cortes em educação, contas bem feitas, já nos aproximamos dos 2.000 milhões. Contas bem feitas. Estou a falar básico, não superior e superior. Mas o problema, de facto, do país e da educação é um problema económico e é de um ministro que, de facto, não percebe nada de educação. Fala-me a senhora deputada da qualidade. Da qualidade. Bom, a Associação Portuguesa de Matemática pronunciou-se ontem sobre o programa. Enquanto que o governo diz que vai às escolas e as metas de matemática são um sucesso, os professores de sala de aula dizem que ou não são aplicadas ou toda a gente as acha completamente desastrosas. Aliás, basta lê-las. Por exemplo, senhora deputada, diga-me, a senhora que é professora universitária, diga-me, por exemplo, meta da língua portuguesa. Ler corretamente por minuto, no mínimo 40 palavras de uma lista de palavras de um texto apresentadas quase aleatoriamente. Veja a qualidade desta frase. Julgava eu, biócio que sou, que ou era aleatoriamente ou não era aleatoriamente. Agora, eu não sabia que podia haver quase aleatoriamente. Mas temos muitíssimo mais. Por exemplo, para crianças do ensino básico, reconhecer que a textura é uma sensação visual e tátil, lisa, ponteada, rugosa, ondulada, macia e irregular, e saber observar as características da textura, classificando-as naturais e artificiais. Permite interromper, eu estava a tentar concluir o seu raciocínio. Eu estava a tentar lhe dizer, esta é a qualidade de que fala Nuno Crato, o nacional opositor do eduquês, que hoje pratica o mais vigoroso eduquês, as coisas completamente que ninguém entende, ninguém percebe. Os professores de matemática que estão no terreno e a presidente da Associação de Professores de Matemática falou ontem publicamente sobre a qualidade do programa de matemática. E estes números que eu citei... Embora ninguém se possa pronunciar ainda sobre um programa novo que ainda ninguém conhece e que será apresentado na próxima semana. Mas percebe-se que o Ministro da Educação, quando um programa posto em exercício em 2007, que ainda não terminou um ciclo, com este resultado por um grupo de trabalho que precisamente analisa as metas. Mas grupos de trabalho é aquilo que o Sr. Ministro tem. Analisam as metas com muito rigor e que chegou à conclusão que seriam introduzidas alterações no sentido de acompanhar precisamente aquilo que são as metas definidas desde o ano passado. Portanto, não é sequer um programa repentista. Senhora Deputada, desculpe. O Sr. Ministro, que sempre privilegiou as avaliações internacionais,
tem uma avaliação internacional, que não é com um programa novo, é com este programa que ele muda, que diz que Portugal foi o país que mais progrediu no ensino de matemática. O Sr. Ministro tem 1.100 e poucos milhões de euros por mês no seu orçamento para pagar a grupos de estudo para estudar aquilo que já está estudado. O mesmo governo que corta barbaramente na educação consigna 1.100 milhões para grupos de estudo, pareceres e essa treta toda, quando aquilo que nós sabemos da educação é aquilo que é preciso fazer. Não venha com qualidade neste quadro, porque Diga, vem com qualidade é essencial. E queria dizer aqui uma coisa que é esta. Nós precisamos de ensino, de bom ensino, de bons alunos, de alunos que sejam cada vez mais capazes, e há estudos que indicam que os nossos alunos têm qualidade, inclusivamente no nível do 4º ano, superior a alunos, por exemplo, franceses. Portanto, isso é um dado precisamente que assegura muito da qualidade do nosso ensino. Mas eu queria dizer uma coisa que me parece muito importante nesta matéria, que é esta. Não está determinado uma relação causal entre aquilo que é investimento financeiro propriamente dito, portanto recursos financeiros na educação e resultados propriamente ditos. Essa relação de causalidade não existe. Não existe e os estudos mostram-no. Os relatórios da OCDE mostram-no e o senhor professor sabe isso tão bem quanto eu. E, portanto, não há essa relação de causalidade que o senhor professor aqui quer introduzir. E, portanto, dizer-lhe o seguinte, nós quando olhamos para a educação, eu penso que a educação deve ser vista de uma forma holística, portanto, de uma forma integrada. E as políticas de educação têm sempre um impacto que não pode ser analisado no curto prazo. É um impacto de longo prazo. Nós, os resultados que falámos aqui no início e que a senhora professora também aqui nos traz, por via precisamente do relatório da Comissão Nacional de Educação, mostram-nos uma evolução da escolaridade nos mais diversos níveis, que vão desde precisamente da pré-escolar até ao ensino superior, e que precisamente asseguram-nos o impacto de uma determinada política pública ao longo do tempo. Portanto, parece-nos temporâneo querer avaliar primariamente as medidas que estão a ser implementadas quando, de facto, nós estamos a tentar trabalhar para o futuro. Peço desculpa, doutora Ana Maria Betancourt, tinha o relatório do Conselho Nacional de Educação, uma das recomendações que faz é manter o combate ao abandono escolar, de que já falámos aqui. Esse combate não é perdido à partida quando a crise afeta as famílias e obriga, e as pessoas têm menos dinheiro, como referi há bocado, para propinas, e os jovens adultos são obrigados a deixar de estudar para ir trabalhar? Nós, no Conselho Nacional de Educação, chegam-nos testemunhos, e eu vou muitas escolas, e este momento é um momento extremamente difícil para as escolas, para os professores, e devo dizer que acho que os diretores de escola e muitos professores são heróis neste momento. É preciso uma atenção redobrada para se perceber e para atender aos problemas que existem. Ainda outro dia estive numa escola que providenciava cabazes para as famílias, com uma empresa da zona, e de facto existem muitos problemas, e estes problemas podem comprometer, é evidente, que as crianças com fome, mas também as escolas estão de facto a tentar suprir esses problemas, ajudar as crianças com fome e ajudar as famílias. Eu penso que há um ganho que pode ser comprometido com a crise financeira, mas nós no Conselho, o Conselho já há 3 anos que vem produzindo um relatório sobre o estado da educação, e uma das recomendações que coloca é, em tempos de crise, a educação é a garantia do futuro. A educação é uma riqueza. Nós não temos petróleo, não temos diamantes, mas temos pessoas. E não podemos deixar as pessoas para trás, e não podemos... Aquilo que se fez muito tempo durante o Estado Novo, em que nós tínhamos taxas de analfabetismo
de analfabetismo enormes, não pode voltar a acontecer, nem vai acontecer. Agora, nós estamos... Mas está otimista em relação a esse ponto? Eu tenho muitos receios. O Conselho está muito atento. Aquilo que nós dizemos é, em tempos de crise, é preciso olhar para a educação como um garante do futuro. E digo-lhe mais, nós no relatório, um dos problemas que nos preocupa muito, eu já há bocado disse, são os baixos números da educação de adultos, são os adultos jovens, adultos de 40 anos, de 40 e poucos anos, que têm muito poucas qualificações. Isto é dramático, estão no desemprego. E, portanto, aquilo que nós dizemos é que esta crise devia ser encarada como uma oportunidade, quer para os jovens, quer para aumentar a formação profissional. O 12º ano, que agora é obrigatório, fazer com que eles cheguem mais cedo e com a idade certa ao secundário para conseguirem concluir um curso de formação profissional ou um curso via académica, e isto para nós é de facto muito importante. Ou então a educação de adultos. A educação de adultos... Mas tudo isso custa imenso dinheiro. Custa o dinheiro que já estava a ser investido. É preciso é que não se corte, não é? É preciso que se perceba que nós podíamos fazer com que os portugueses fossem muito mais felizes neste drama que vivemos, se as pessoas tivessem a oportunidade de se formar, o que aliás aconteceu. Nos últimos anos nós formámos cerca de 400 mil adultos nos centros de educação de adultos. O Conselho Nacional de Educação também recomenda estabilidade em todo este setor. Há uma ameaça de despedimento a pairar sobre os professores e há uma guerra a aproximar-se com uma ameaça de greve aos exames. Isto não é estabilidade? Isso não é estabilidade, embora o Governo tenha uma linha de continuidade para com os pressupostos que definiu muito cedo, portanto, e que os anunciou o ano passado. E deixe-me só retomar aqui um ponto que me parece importante, ainda antes de lhe responder essa questão. Não temos muito tempo, a senhora professora referiu aqui a questão da formação para adultos, que é uma área muito importante, sobretudo pelas necessidades de qualificação que precisamos, sobretudo para garantia também da absorção no mercado de trabalho. É uma área para a qual o Governo tem estado muito atento. Nós, durante muitos anos, demos muita certificação, certificámos e diplomámos gente sem que houvesse necessária aquisição de conhecimentos. Há inclusivamente estudos do Dr. Fernando Lima que revelam precisamente que o mercado não reconheceu essas certificações e, portanto, está a ser feito um trabalho aturado, direi eu, no sentido de alterar esse paradigma, não de uma certificação, mas precisamente de uma qualificação. E esse trabalho tem vindo a ser desenvolvido, é evidente com um redimensionamento da rede de centros de novas oportunidades, chamados CNOS, mas também, não só pelo investimento que significativo que levavam a que esses centros fossem demasiado onerosos, mas também precisamente para que de facto essas formações e essa formação na idade adulta seja de facto garantia de aquisição de conhecimento e depois de absorção do mercado de trabalho. Esta matéria tem sido uma matéria amplamente discutida, quer em sede parlamentar, quer em sede governativa, portanto, à qual o Governo está a acompanhar muito de perto, precisamente pela necessidade que há também de combater o desemprego em faixas etárias mais elevadas nesta população que está mais desguarnecida do ponto de vista da qualificação. E, portanto, é uma matéria que não está descurada e que vem ao caminho das recomendações que a Comissão tem feito. Diga-se, doutora, peço desculpa, parece que há novidades no Conselho de Ministros. Diga o que ia dizer. O que eu queria dizer sobre estabilidade é que o nosso conceito é um bocadinho diferente do que a senhora deputada, enfim, perfeitamente, legitimamente defende. Aquilo que nós defendemos é que deve haver estabilidade nas políticas, serem avaliadas. Os países que têm melhores resultados na educação demoram muito tempo a melhorar os resultados e, portanto, aquilo que nós defendemos é que as políticas devem ser preparadas, avaliadas e relativamente à educação de adultos há muitas avaliações controversas e, portanto, aquilo que nós defendemos é que haja, de facto, tempo
para se ver as consequências e para se investir na melhoria e na equidade e na qualidade da educação. Conforme prometido, está a decorrer desde as 3 da tarde um Conselho de Ministros para decidir